Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre as minhas leituras do mês de abril de 2025, todos os livros e quadrinhos que foram lidos durante o mês. Mas antes de falar sobre cada um deles, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Durante o mês de abril de 2025, eu fiz 7 leituras, sendo delas 2 quadrinhos e 5 livros. Então foram leituras bem diversas, ainda que durante o mês de abril, tenho certeza que eu li poucos quadrinhos e estou tentando aí mudar isso para o mês de maio. Aqui no vídeo eu vou tentar falar sobre cada um deles, conforme é o padrão aqui do canal, de falar no vídeo de leituras do mês. Mas antes de falar um pouco sobre cada um deles, eu também quero dizer por qual motivo eu fiz essas leituras e se elas fazem parte de algum projeto de leitura que está em andamento aqui no canal. Bom, boa parte dessas leituras que foram realizadas durante o mês de abril já tem vídeo aqui específico sobre esses livros, então à medida que eu também for falando sobre cada um deles, eu vou tentando linkar aqui esses vídeos. Então, de livros que foram lidos durante o mês de abril, eu li primeiro A União das Coreias, do Luiz Gustavo Medeiros. Esse livro ele foi publicado pela editora Reformatório, e que para mim foi uma grande surpresa. Eu recebi a indicação desse livro em algum dos vídeos que eu publiquei aqui no canal, então a recomendação foi tão boa que eu acabei comprando e consegui encaixar essa leitura durante o mês de abril. Então ali, já nos 3 primeiros dias de abril, eu já tinha lido esse livro e, sinceramente, achei excelente. Acho que a pessoa que me indicou, acho que ela não estava errada, eu simplesmente devorei esse livro. Aqui nós somos apresentados ao Paulo, que é protagonista, esse livro que é um romance de duração, então você vai acompanhar um dia aqui do personagem e digamos que um dia bem intenso. O livro se passa durante o ano de 2018, a época em que o Brasil vivia o auge, digamos que da divisão política entre as pessoas. Então ou você era de direita ou você era de esquerda. Então o auge desse campo, né, político acabava conectando pessoas de formas às vezes positivas ou negativas. E aqui nós vamos acompanhar esse personagem que tem algumas ações nada muito que você possa aí bater palmas, mas é um personagem interessante. Eu acho que o livro ganha muito, principalmente por onde ele acaba se desenvolvendo. Então, tem uma trama central, obviamente, que você vai acompanhar aí o protagonista tendo que lidar com questões raciais, com questões familiares, é toda uma questão que envolve herança cultural. Então, é um livro bem completo e que não é simplesmente pelo fato de você acabar lendo ele em 2, 3 dias que a mensagem dele não seja forte. Gostei muito do que o Luiz Gustavo escreveu aqui e com certeza eu quero ler outras coisas que ele publicar, que gostei muito da escrita do autor. Seguindo para o livro do mês do projeto Lendo Autores Goianos, foi a vez de Encruzilhadas, do Geraldo Rocha. Também nunca tinha lido nada do Geraldo, achei esse livro em relação à escrita e ao desenvolvimento do personagem, assim como A União das Coreias. Acho que é um livro muito difícil de você acabar abandonando. Aqui nós somos apresentados a um protagonista que ele vai acabar passando aí por poucas e boas assim ao longo da vida. Nós conhecemos o Jô, então ele vai ter episódios aí em que ele vai crescer, né, com a ausência do pai, então a mãe vai ter outros filhos, então você meio que acompanha de certa forma ele assumindo, entre aspas, essa responsabilidade, estando ali meio que sendo criado no meio não diretamente da família dele, mas tendo que lidar aí com algumas más influências. Então, o personagem acaba preso em algum momento da vida dele, e aí você acompanha aqui
por pela própria narração dele, como ele foi parar ali na cadeia, então quais são os seus principais arrependimentos, então acaba tratando muito sobre a dualidade de decisões que o ser humano, de fato, vai tomar ao longo da vida e principalmente como são essas consequências. Gostei muito de como o Joe se porta em relação a algumas coisas, que foge muito do clichê daquele personagem que acaba sendo vítima do meio. Então, esse realmente não é o ponto aqui, mas é muito interessante como ele é levado aí ao longo do livro. E obviamente que existem algumas tramas secundárias que são bem relevantes. Eu gosto de citar aqui principalmente a trama que envolve a irmã dele, então é um pouco pesada, mas eu acho que tem uma mensagem muito importante. A mãe dele acaba tendo uma segunda chance, e aí essa segunda chance tem um desfecho muito triste para ela e para toda a família, e o irmão dele também, que consegue atingir aí alguns objetivos na vida, que é bem interessante. Nós acompanhamos isso tudo pela perspectiva do Joe, que é o grande protagonista aqui de Encruzilhadas. Vale muito a pena conhecer esse livro. Gostei bastante assim da escrita, de como o livro ele é montado, porque aqui às vezes você está no presente, então dá um salto ali para o futuro e volta no passado, então isso dá um ritmo totalmente diferente para a nossa leitura. Agora, seguindo para o desafio de 12 livros para 2025, o livro do mês foi Antônio e Cleópatra, a história dos amantes mais famosos da antiguidade, que é escrita aí pelo Adrian Goldsworth e que foi publicado pela editora Record. Aqui nós temos uma espécie de biografia que vai se cruzando desses dois personagens, eles que tiveram um relacionamento, né, obviamente, então esse não é o ponto principal, ainda que ele seja tratado. Então aqui o Adrian, ele que é formado em história, então ele é especializado em história da Roma Antiga, então ele traz aqui elementos que principalmente quer tratar aí para o grande público, de apresentar, obviamente, o Marco Antônio e a Cleópatra, mas principalmente tirar explicar, na verdade, algumas lendas que acontecem, que envolvem o nome desses dois personagens, e aqui eu acho que muito mais direcionado para a Cleópatra. Eu acho que você chega nesse livro com uma ideia de senso comum daquilo que você aprende, ou principalmente daquilo que você acaba acompanhando nos livros, ou principalmente nos filmes. Então o livro ele dá uma quebrada nesses pontos, o que é bem interessante. Gostei muito de como a escrita do Adrian ela é acessível, porque ele trata de temas históricos de uma forma muito objetiva e que é acessível para todas. Eu acho que é uma das minhas melhores leituras do ano, com certeza. E eu não sei se ele tem outras obras né, publicadas aqui no Brasil, mas se tiver, com certeza eu vou querer ler, porque a escrita dele é bem interessante. Seguindo para os dois próximos livros, um, na verdade, é uma releitura, e o outro foi um primeiro contato com a obra desse autor, que hoje, fazendo a pesquisa para poder gravar o vídeo, eu acabei descobrindo que ele é autor de um livro bem famoso, eu vou deixar a capa aqui, que conta a história do Mowgli, né? Então, O Homem que Queria Ser Rei, do Rudyard Kipling. Então, esse aqui, na verdade, é uma novela, faz parte dessa coleção A Arte da Novela, da Grua Livros. Eu vi bastante elogios em relação a essas edições, então serve muito como um primeiro contato para obra de alguns autores que são bem famosos, e aqui eu acabei pegando essa novela por um outro motivo, e aí depois pesquisando, vi aí que o autor ele é bem importante. Então aqui nós temos uma história que vai mostrar aí dois amigos que, de certa forma, eles querem ser donos ou serem, na verdade, serem donos do seu próprio reino, digamos assim. Então você acaba acompanhando essa missão, entre aspas, o que é bem interessante porque o autor ele consegue estabelecer por meio
de uma ficção, obviamente, elementos que fazem parte da história. Eu acho que aqui posso estar sendo um pouco exagerado, mas eu com certeza consideraria que essa novela com um pé aí na ficção histórica. Então vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre ele. É um livro aí com um pouco mais, são 74 páginas, então é daquele tipo de livro que você pode ler em um dia. Gostei bastante também e com certeza também quero ler outras coisas do autor. A releitura do mês que não estava prevista, então eu nem me lembrava, na verdade, que eu tinha esse livro aqui na minha estante. Eu fiz uma limpeza recentemente, encontrei ele. Falei, por que não reler, já que é um autor que eu gosto, mas é o único livro que eu li dele, obviamente é o livro mais famoso, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Isso. Então, acho que não, nem se precisa falar sobre a sinopse desse livro, e que esse aqui é o livro mais famoso do autor. Vai ter um vídeo específico aqui do canal, então não quero falar muito. Só que, assim como na primeira leitura que eu fiz, acho que melhorou ainda mais a minha experiência, digamos, de leitura, em novamente ter acesso à escrita desse autor. Então, eu acredito que é uma porta de entrada muito interessante para a escrita do autor, mas que dependendo, eu acho que dependendo da idade com que você acaba se aventurando aqui, você pode não pegar aí as entrelinhas do que ele quer falar aí com os seus personagens. Então eu li esse livro acho que uns 5 anos atrás, então ele teve um impacto normal, assim, de leitura. Eu sempre via muitas pessoas falando sobre a importância, de como ele é um livro que conversa em muitos aspectos com certos assuntos, mas eu acho que nessa releitura eu acabei saindo um pouco diferente em relação à mensagem principal desse livro, que eu vou me reservar aí no direito de, quando eu fizer o vídeo sobre ele, trazer aí todos esses aspectos que me chamaram ainda mais atenção nessa releitura. Agora, os únicos 2 quadrinhos que eu li durante o mês de abril, o primeiro deles já tem vídeo aqui no canal, que é Primavera em Chernobyl, do Emmanuel Lepage, que foi publicado pela editora Geektopia. Esse quadrinho, ele já foi lançado há algum tempo aqui no Brasil, e eu acabei aí deixando passar. De alguma forma, eu acredito que ele foi lançado em 2020, mas aqui nós temos uma história bem tocante sobre a experiência do Emmanuel Lepage na sua ida aí para a Chernobyl. Então ele vai para registrar toda a destruição que aconteceu aí em relação ao maior acidente, né, nuclear da história do mundo. Então ele acaba tendo uma experiência um pouco diferente, e aí eu tento falar sobre isso no vídeo específico sobre esse quadrinho. É um quadrinho que tem uma arte, assim, impecável, então na maioria das vezes ele tem essas cores preto e branco, mas em alguns momentos você acaba se esbarrando aí com uma arte ainda mais sensacional e cheia de significados. Mas de fato a sinopse aqui, ele vai com um grupo para Chernobyl e eles vão para fazerem alguns registros dessa destruição, e o que eles acabam encontrando ali, de certa forma, nas pessoas que, digamos, estão ainda nessas redondezas, uma esperança que eles não estavam preparados para ter que lidar com isso. Então isso é muito chocante à medida que o Lepage vai construindo esse quadrinho, já que, digamos que o objetivo principal dele, que era para registrar, digamos que um local inóspito, sem vida, ele acaba, digamos que tendo uma experiência totalmente contrária, ainda que ele encontre todas essas questões, mas a perspectiva que ele traz aqui para o quadrinho é muito diferente. Dentro desse quadrinho, eu acabei aí tendo vontade de ler outras coisas que tratem sobre o assunto, tanto que na minha TBR de maio de 2025, eu coloquei o livro As Vozes de Chernobyl, que eu quero dar continuidade lendo essa temática que é muito importante.
muito importante, e eu acho que faz todo sentido quadrinhos como Primavera em Chernobyl, as temáticas aí que ela se propõe a discutir. Bom, o último quadrinho que eu li aí durante o mês é um quadrinho filipino que foi publicado pela editora Pipoca Nanquim, que é o Sawala, Tudo por Nada, que é da Ren Garen. Esse quadrinho que é uma das apostas da Pipoca Nanquim para 2025. Eu acho que talvez do que foi publicado aí nesse primeiro semestre de 2025, talvez fosse algo aí que ninguém estivesse esperando, mas que chegou para nós aí, leitores, e eu acho que, sinceramente, foi uma grande surpresa. Esse aqui, que é a famosa história do galo assassino. Então, nós temos aqui uma família que passa por algumas dificuldades e eles acabam encontrando um galo que ele, de fato, é um assassino. Então, aqui nós vamos acompanhar essa família com esses dilemas. Então, aqui na história, algumas rinhas de galo acabam acontecendo e esse galo ele simplesmente acaba matando aí os seus adversários e isso rende algum dinheiro aí para sua família, mas infelizmente nem tudo são flores nessa história. Então, no momento em que algumas pessoas acabam desaparecendo, a família, de certa forma, eles veem o que pode ser um grande problema eles estarem com esse galo, até que em um determinado momento, um dos membros da família acaba tendo um problema mais grave aí com o galo, e aí algumas decisões precisam ser tomadas. Você pode, na verdade, pensar que esse é um quadrinho, né, de comédia, aqui está todo mundo aí falando sobre esse galo assassino, mas não se engane, não é esse tipo de história, tem até algumas questões assim que você pode dar ali uma risada, mas eu acho que a temática é um pouco mais pesada e tem outras questões aí que são tratadas ao longo dessa história e que vale muito a pena ser lido, com certeza. Então essas foram as minhas leituras do mês de abril, foram realizadas aí 7 leituras que eu gostei bastante, então os quadrinhos ou livros que ainda não tenham resenha específica aqui no canal devem aparecer nos próximos dias. Para finalizar, se você já leu algum desses livros e quadrinhos, deixe aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber, e deixe aí também quais foram as leituras que vocês realizaram durante o mês de abril. Gostaria de agradecer para você que ficou aqui no vídeo até o fim. Também queria reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e vai fazer aí com que eu recomendo ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 8 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Geralmente na quarta-feira tem vídeo de resenhas específicas. No domingo, os vídeos de lista, TBR, book haul. Então, essa é a programação aqui do canal. Muito obrigado para os novos inscritos que estão chegando aqui no Recomendo Ler e a gente se vê no próximo vídeo.